Agora queria chamar a sua atenção. Minutinho da sua atenção. Veja como é que é a vida, né? Todo dia a gente tem trazido algumas histórias, assuntos, né, de internet. E agora eu quero falar para você, trazer essa história aqui. Uma das personagens dessa história, ela se considera... Já viu falar em digital influencer? Já viu falar? Ela se considera, diz lá nos stories dela, lá nas redes sociais, marginal influencer. Ela diz isso, que ela é marginal influencer. Queria que você prestasse atenção aqui. A história começou com uma morte, teve curtição, festa, passeio, viagem, mas terminou aqui, ó. Terminou aqui com prisão. Quero colocar para você a foto das duas mulheres. Coloca para mim a foto das duas. Olha só. O que essas mulheres têm de bonitas? O que elas têm de bonitas? Elas têm também de perigosas. É isso mesmo. São duas mulheres bonitas. Não são? Duas mulheres bonitas. Mas violentas, perigosas. Uma delas é suspeita de matar um investigador de polícia. A outra seria cúmplice do crime. Elas fugiram do Rio de Janeiro e vieram até o Paraná. Você não vai acreditar. Depois do que fizeram, o que são suspeitas de terem feito, vieram para Foz do Iguaçu comemorar, viajar, né? Como se nada tivesse acontecido. Aí de Foz do Iguaçu, vieram para Curitiba. Só que elas não sabiam que a polícia estava na cola delas. A polícia não estava dormindo, não. Resultado, elas foram presas. E o detalhe mais impressionante é o que motivou o crime e que você vai ver agora. As fotos nas redes sociais mostram apenas um casal de mulheres viajando, se passando por turistas. As duas postaram fotos em pontos turísticos de Foz do Iguaçu, em bons hotéis e restaurantes. O que as fotos não mostram é como elas conseguiram o dinheiro para aproveitar a vida. As duas, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, teriam matado, com a ajuda de uma terceira pessoa, o perito criminal aposentado Ricardo Girardi Araújo, de 60 anos. Maíra e Ricardo têm uma filha de 6 anos. Ela vive com os avós maternos. Na noite do dia 14 de fevereiro, Maíra estava com Ricardo dentro da casa dele. Ela esperou que ele pegasse no sono, no sofá da sala, para então abrir a porta e deixar que entrasse na casa a namorada dela, Elisângela, e uma terceira pessoa, um homem que ainda não foi identificado nos autos. Depois disso, a própria Maíra foi até o sofá onde ele estava dormindo, com a arma dele, atirou na cabeça e o matou naquele momento. Ele só foi encontrado 4 dias depois. Os 3 elementos subtraíram os bens do policial, subtraíram 2 veículos, bens pessoais e armas de fogo. Uma dessas armas, a utilizada no crime, foi encontrada com as duas autoras em Curitiba na ocasião de sua captura. Desde o dia do crime, as mulheres fugiram primeiro para São Paulo e depois para o sul do país, passando alguns dias em Foz do Iguaçu e terminando em Curitiba, onde chegaram a alugar um apartamento. Elas só não sabiam que todos os passos delas já estavam sendo monitorados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Imagens mostram o exato momento em que as duas foram presas. Os autores do crime estão respondendo por latrocínio, né, e o inquérito policial prossegue no sentido de identificar se aquela morte ocorreu de forma premeditada, se a intenção inicial já era matar para realizar o roubo, ou se a morte foi realizada e posteriormente, logo em seguida, decidiram também subtrair os bens da vítima. Ainda de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as duas se conheceram na prisão entre os anos de 2019 e 2020. Maíra Pereira tinha sido presa por roubo e Elisângela Aba por tentativa de homicídio. E no começo desse ano, voltaram a ser presas em flagrante pelo furto de uma moto. Nas redes sociais, Maíra se apresenta como marginal influencer, ex-detenta. Tudo gente boa. Oh!
tudo gente boa. Vou te contar, viu? Teu passado te condena. Uma pena, né? Duas mulheres jovens, bonitas, mas feias. Por dentro, feias. Por dentro, horríveis. Só aparência. Só aparência, doutora Márcia. Porque por dentro, elas têm um passado, né, que as condena. Atitudes feias, atitudes cruéis, que chegam ao ponto de tirar a vida. Chegam ao ponto de tirar a vida de uma pessoa, um homem de 60 anos de idade, perito criminal no Rio de Janeiro, doutora Márcia. Jasson, a gente vê aqui primeiro o histórico delas, né? O histórico que vem de crimes violentos, o histórico que vem já comprovando a possibilidade de nova violência, né? Aí se aproveita de uma relação pessoal de uma delas, né? Com essa relação pessoal, ela já tem acesso à casa dele e no momento em que ele está dormindo, relaxando, resolve matá-lo e pegar todos os bens possíveis naquele momento. Os veículos, arma, objetos dentro da casa, com o objetivo imediato de usufruir disso, né? Então, naquele momento, aquela vida humana só significou uma vida cheia, com gastos exorbitantes para elas, né? Que elas poderiam fazer porque os valores foram percebidos dessa forma, né? Pelo latrocínio, né? Pois é. Doutora Márcia, desculpa interromper. Não. Provavelmente, na visão, talvez, dessas mulheres, elas viram ali só a possibilidade, né, de ter algo que elas gostariam de fazer. Ah, vamos fazer tal coisa. Como é que nós vamos fazer? Não trabalha, não tem renda, né? É dada ao mundo do crime. Aí, qual é o pensamento que vem? O mais fácil primeiro, não é isso, doutora Márcia? Cometer mais um crime que dá de forma imediata o que elas pretendem, né? E aí acaba, veja só que coisa, gente. Aí sai do Rio de Janeiro, vem para Foz do Iguaçu para fazer passeio, viagem turística. Foz do Iguaçu, um lugar maravilhoso, espetacular. E quem olhava aquelas mulheres, talvez passeando pelas ruas da cidade, fazendo passeio lá nas cataratas, nem imaginava, né? Mais um casal passeando, né? Mais um casal passeando. E aí uma delas mesmo se dizia marginal influencer, com esse sorriso todo. Aí não tem nada de bonito. Aí não tem nada de bonito. E lembrando que a vítima é pai do filho de uma delas, né? Então ainda tem essa relação de não preocupação com o próprio filho, que perde o pai, que provavelmente era um provedor, né? E que perde o contato com esse pai, porque o imediatismo delas foi mais importante, né? O querer para ontem, o que não deve, né? Deixa eu falar agora com a Dani, se vier, ela que acompanhou esse caso, traz informações pra gente agora. Dani, me conta aí, Dani. Boa tarde pra você. Conta pra mim, minha amiga, como é que foi o momento da prisão, o que elas falaram? Elas ficam por aqui, vão pro Rio de Janeiro, como é que vai ser? Muito boa tarde a você, Jasson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Elas foram encontradas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, viu, Jasson? E como nós trouxemos ali na matéria, em momento algum a Polícia Civil perdeu onde elas estavam. Todo o tempo os passos delas eram acompanhados. Então, no momento da prisão, elas simplesmente não falaram nada, foram presas ali, não tinham muito até o que dizer, porque a Polícia Civil do Rio já tinha emitido mandado de prisão contra as duas. Então, ainda que elas falassem qualquer coisa, não ia fazer a menor diferença. E com ela, Jasson, foi encontrada a arma de fogo desse perito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, aposentado, do Ricardo. Essa arma de fogo, a pistola, possivelmente foi a que foi usada pela Maíra para atirar na cabeça dele no momento em que ele estava na sala da casa. E agora elas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes. Da Central de Flagrantes foram para o 5º Distrito Policial, onde ficam as presas femininas. E de lá iriam passar por todo esse procedimento da audiência de custódia por conta do crime de arma de fogo, né? Que elas foram pegas com essa arma. E a polícia deve sim, Jasson, a polícia do Rio pedir a transferência delas ali para a cidade, Jasson. Ô Dani, será que a polícia já vinha monitorando elas também ali em Foz do Iguaçu, nos passeios que elas estavam fazendo, nos hotéis que elas estavam passando? Tudo hotel de luxo, coisa cara, hein? Já estava acompanhando? Já estava assim, Jasson. Inclusive, tem imagens no próprio Instagram de uma delas, na própria rede social, elas mesmas postando os caminhos, aonde estavam, os restaurantes que estavam comendo, os passeios turísticos e até um procedimento estético. Uma delas fez um preenchimento labial.
E isso também estava registrado nas redes sociais. E toda essa vida de luxo, Jasson, todo esse aproveitar da vida, tudo com o dinheiro que foi levado da casa desse perito criminal. A Polícia Civil agora do Rio de Janeiro está tentando apurar se de fato o crime foi premeditado, Jasson. Pelo que nós temos de informação, aparenta que sim, né? Porque ela esperou esse perito dormir no sofá, não se sabe se de repente teve algum calmante, algo que foi dado para ele. E depois que ele dormiu, ela abriu a porta friamente com quem ela tem uma filha, como já foi dito, essa criança de 6 anos. Ela foi à porta, abriu e deixou entrar a Elisângela, namorada dela, com quem ela tem um relacionamento há pouco mais de 1 ano. As duas já se conheceram dentro da cadeia, inclusive, e deixou entrar uma terceira pessoa. Esse homem, a Polícia Civil ainda não sabe quem é. Depois que eles entraram, ela foi então e deu um tiro na cabeça dele. Então, realmente, já demonstra muita frieza em tudo isso. Mas, Jasson, como disse, são 2 mulheres jovens, uma tem 27 anos, a outra tem 29, e ambas com passagens pela polícia já desde o ano de 2019, Jasson. Olha, vou te contar, viu? Usando dinheiro, vaidade acima de tudo, cara de pau mais ainda, né? Vaidade, cara de pau, porque tudo que elas fizeram, registraram, colocaram na internet, achando que estavam fazendo bonito, estavam fazendo feio, fizeram feio, merecem punição, merecem ser julgadas pela justiça, condenadas, se forem, irem para a cadeia. Tiraram a vida de um homem, e na maior cara de pau saíram para uma viagem. Saíram para uma viagem, Foz do Iguaçu, Curitiba, vieram para belos lugares. Não tenha dúvida disso. Mas aí, doutora Márcia, a mulher, em nenhum momento desse, pensou no filho de 6 anos que ficou lá, né? Não, a vida delas é apenas a vida delas, mas agora elas receberão uma pena de até 30 anos pelo latrocínio. E dependendo de outras interpretações do que ocorreu, talvez até uma pena maior, Jasson.